E aí, beleza, em algum lugar nos desertos de um universo paralelo, um navio gigante está navegando pelas areias e indo em direção à torre escura que é coberta por nuvens de tempestade. O líder do grupo examina os desenhos da estrutura, parecendo perceber que algo está errado. O que eles não percebem é que um monstro gigante está seguindo de perto atrás do navio, eventualmente atacando-os furiosamente e jogando todos no ar. O capitão corre em direção ao leme e tenta recuperar o controle do barco, enquanto todos se seguram desesperadamente para sobreviver ao ataque do monstro. Em meio ao caos, um caçador é jogado para fora do navio, enquanto o monstro continua atacando os membros da tripulação, deixando o homem para trás nas areias. Enquanto isso, uma equipe de soldados dos EUA, liderada por sua capitã Artemis, está viajando pelos desertos em um mundo diferente, procurando por seus companheiros de equipe que desapareceram não faz muito tempo. Eles se aventuram por um campo vazio, onde vários marcadores feitos de pedras podem ser vistos no chão, eventualmente chegando ao fim dos rastros. Para sua surpresa, as marcas de pneus parecem ter desaparecido no meio do nada, quase como se as pessoas tivessem sumido no ar. Antes que os soldados possam investigar mais, uma tempestade gigante se aproxima deles pelo horizonte muito rapidamente, fazendo com que fujam imediatamente. No entanto, o plano acaba falhando, pois as nuvens escuras se aproximam dos veículos, engolindo os soldados rapidamente no abismo. Os raios atingem repetidamente ao redor dos carros, fazendo com que os marcadores de pedra comecem a brilhar enquanto um portal gigante se abre bem na frente deles. Eles dirigem pela abertura e rapidamente caem de um penhasco, fazendo os veículos capotarem no ar enquanto tombam em direção ao chão. Quando os soldados finalmente chegam ao fundo, eles saem correndo do carro para reavaliar a situação atual. Mas logo percebem que tudo parece completamente diferente, enquanto a montanha de onde caíram desapareceu magicamente. A capitã Artemis verifica o mapa para ver se há algum ponto de referência próximo, mas a única coisa presente é uma torre enorme no horizonte, cercada por nuvens de tempestade. Eles começam a sair para explorar a área e, para sua surpresa, os soldados conseguem encontrar os restos da equipe que estavam procurando em primeiro lugar. Ao examinar mais de perto, Artemis percebe que tudo está queimado até ficar crocante, incluindo a areia ao redor da área que foi aquecida e virou vidro. Eles decidem evacuar o local, suspeitando que o perigo está próximo, mas não importa o quão longe dirijam, não há nada além de areia e a falta de qualquer sinal de civilização humana. Bom, os soldados eventualmente dirigem em direção a uma visão chocante, onde vem um esqueleto gigante que só pode ser os restos de uma criatura enorme. O que eles não percebem é que o caçador de antes está observando secretamente, e o homem dá um tiro de aviso na direção deles, tentando dizer que o perigo está próximo. Achando que o homem é hostil, os soldados atiram com suas armas nele, forçando-o a fugir. No entanto, logo percebem que algo está errado quando o chão começa a tremer e uma criatura gigante debaixo das areias avança sobre os soldados com uma velocidade ofuscante. Eles tentam se afastar rapidamente do monstro enquanto atiram furiosamente para atrasar o inimigo, mas os ataques são inúteis, não importa quantas vezes disparem. A criatura consegue se aproximar e se lança das areias, virando um dos veículos pelo campo como se fosse feito de papelão. O inimigo ruge furiosamente e volta a atenção para o resto da equipe, enquanto todos atiram continuamente no monstro. A criatura consegue se aproximar do carro muito rapidamente e o joga para trás, usando uma força tremenda, mandando os soldados voando para o chão. Antes que possam se recuperar, o monstro perfura um dos soldados bem nas costas, levantando-o no ar enquanto todos assistem em choque. Percebendo que está prestes a morrer, o soldado se sacrifica jogando todas as suas granadas na criatura. Isso causa enormes explosões no rosto do inimigo e dá ao resto da equipe a chance de escapar. Os soldados correm rapidamente em direção a um campo de rochas, enquanto Artemis atira continuamente no monstro, tentando ganhar o máximo de tempo possível. A criatura gigante se aproxima deles enquanto derruba as estruturas próximas,
mas o caçador de longe consegue atirar sua flecha que explode no rosto do monstro. A equipe consegue escapar para uma caverna, enquanto o inimigo ataca a entrada repetidamente em frustração. Todos liberam todo o seu poder de fogo no monstro, eventualmente fazendo com que ele desista e se vire, e a criatura finalmente decide recuar para as areias. Muito em breve, a noite se aproxima das terras e tudo se transforma em escuridão, enquanto os soldados têm dificuldade em decidir o que fazer a seguir. Antes que possam se recuperar adequadamente, um inseto enorme agarra Artemis e a levanta no ar, injetando um sedativo no sistema dela. O grupo atira na criatura imediatamente, conseguindo libertar sua líder e afastar o monstro, mas não importa o quanto tentem, não parecem conseguir reanimar a capitã. Mais inimigos aparecem rapidamente na área e a equipe tenta revidar, mas os números esmagadores os forçam a recuar e deixar Artemis para trás. Quando finalmente recupera a consciência, Artemis se encontra dentro de um casulo gigante, cercada por vítimas penduradas de cabeça para baixo no teto. Ela tenta desesperadamente se libertar e consegue rasgar as teias caindo no chão. Quando finalmente se levanta, Artemis percebe em choque que todos os seus companheiros de equipe foram capturados e mortos dentro dos casulos, deixando-a sozinha no ninho aterrorizante do inimigo. Ela tenta encontrar uma saída daquele lugar horrível e acaba esbarrando em um de seus companheiros de equipe, que de alguma forma também sobreviveu. Eles tentaram escapar juntos, mas são rapidamente cercados pelos insetos cruéis e ele é morto bem na frente dela. Sem outra escolha, Artemis pega uma lata de spray e lança o fogo de sua tocha nos monstros, queimando tudo o que está à sua frente. Ela aproveita a oportunidade e foge das criaturas, tentando voltar à superfície, rastejando para fora das cavernas, finalmente escapando daquele pesadelo vivo. As criaturas gigantes tentam ir atrás dela, mas param imediatamente longe da luz, garantindo-lhe segurança temporária no sol. Após recuperar suas forças, a Artemis consegue subir no ponto de observação mais alto da área, mas percebe que não há nada à vista além dos desertos. O que é ainda pior, ela descobre que o monstro gigante está guardando as terras por perto, esperando para devorar qualquer um que coloque os pés nas areias, sem escolha a não ser continuar explorando em busca de abrigo antes que a noite caia. Ela eventualmente chega a um lugar cheio de naufrágios. Ela entra na estrutura e vê inúmeras armas feitas de ossos de animais, mas logo percebe que algo está por perto ao sentir uma presença atrás de si. De repente, o caçador salta e coloca uma faca na garganta dela, tomando-a como refém por tê-lo atacado mais cedo, apesar de suas boas intenções de salvá-los. Ele leva Artemis para seu abrigo enquanto o sol desce lentamente pelo horizonte, permitindo que os insetos cruéis vaguem pelas terras mais uma vez. Na manhã seguinte, o caçador acorda do sono, apenas para ver que Artemis conseguiu se libertar e é atingido bem na cabeça por ela. Os dois começam a lutar, derrubando um ao outro nos móveis, quebrando tudo lá dentro enquanto ambos tentam ganhar a vantagem. Num ataque de raiva, Artemis ataca o caçador furiosamente, mandando os dois para fora das cavernas, enquanto rolam para o chão abaixo, fazendo o homem cair bem no ninho do monstro. Os insetos todos enxameiam em direção ao homem e tentam agarrá-lo enquanto ele luta desesperadamente pela vida. Mas Artemis consegue salvar o caçador no último momento, puxando-o para fora. Ela tenta fazer as pazes com seu captor e mostra a ele que não é inimiga, devolvendo sua faca. Ela eventualmente conquista o caçador, alimentando-o com chocolate do mundo dela. Artemis descobre que a criatura gigante no deserto se chama Diablos e que eles precisam matar o monstro juntos para escapar daquele lugar terrível. O caçador mostra a ela as armaduras e armas usadas por seu povo, e Artemis fica maravilhada com as propriedades elementais possuídas pelas espadas quando elas pegam fogo. Eles montam uma armadilha para distrair o Diablos e correm rapidamente na outra direção, tentando esperar a chance de voltar aos veículos e recuperar os lançadores de foguetes. A máquina lança um balde e o joga nas areias próximas, fazendo com que o monstro vá atrás dele imediatamente,
frente e dando-lhes a chance de correr para os carros. No entanto, a criatura logo percebe que era apenas uma distração e começa a correr em direção aos guerreiros rapidamente, mergulhando no chão. Percebendo que não conseguem fugir do inimigo, o caçador decide ser a isca e corre para o outro lado, tentando atrair a criatura para longe para que Ártemis possa pegar as armas. O monstro persegue de perto e pula das areias, jogando o homem no ar com um poder tremendo e derrubando-o no chão. O diabo se aproxima do caçador para finalizar a morte, mas o homem pega o arco e mira no monstro, atirando uma flecha bem no olho do inimigo. A criatura fica furiosa e avança contra o homem, jogando o caçador para longe, usando sua cauda enorme. Antes que o guerreiro seja morto, Ártemis começa a atirar com a metralhadora giratória no inimigo, distraindo a criatura e voltando sua atenção para ela. O monstro ruge para a mulher e avança rapidamente, mas ela dispara o lançador de foguetes bem no rosto do inimigo, causando uma enorme explosão no processo. Para sua surpresa, o ataque não causou nenhum dano, servindo apenas para irritar o monstro ainda mais, pois ele joga seu veículo pelo deserto, destruindo completamente o carro como resultado. O monstro avança para finalizar a morte, mas o caçador consegue subir na cabeça do Diablos e apunhala o inimigo usando sua espada gigante. A criatura grita de agonia e joga o homem para longe, fazendo-o cair no chão lá embaixo. Ártemis vê a chance de matar o monstro gigante e avança com toda a sua força, atirando seu gancho no inimigo e voando em direção à cabeça do Diablos. Ela consegue agarrar a espada gigante enquanto a criatura se sacode violentamente, tentando derrubá-la de seu corpo. Ela se segura na criatura desesperadamente e apunhala a arma completamente no monstro, fazendo com que ele bata nas estruturas próximas e caia para a morte. Com o inimigo que guardava os desertos morto, os dois conseguem atravessar as terras à medida que viajam mais perto da torre misteriosa. Eles eventualmente chegam a um oásis exuberante que está florescendo com vida. Os guerreiros finalmente conseguem montar acampamento e descansar os corpos na terra aparentemente pacífica, mesmo que seja apenas por um breve momento. Ok, à noite, Ártemis acorda depois que uma criatura grande voa sobre o acampamento, fazendo-os olhar pelo horizonte apenas para ver que tudo está sendo incendiado por um dragão. Muito em breve, o chão começa a tremer, à medida que vários dinossauros saem correndo da floresta em chamas, forçando os guerreiros a fugir imediatamente. De repente, um homem grande pula das árvores e se esmaga no chão, causando uma enorme onda de choque que afasta as criaturas e salva a vida de Ártemis. Ela pega sua arma também e invoca as chamas em suas lâminas, tentando afastar as criaturas que chegam ao lado do homem misterioso. Ao mesmo tempo, o caçador também está tentando escapar dos dinossauros, mas logo chega em frente a um penhasco enorme, prendendo o homem sem ter para onde fugir. Felizmente, uma mulher chega correndo em um cipó de árvore e agarra o caçador no último momento, salvando-o dos animais enquanto as criaturas caem no abismo. Acontece que os estranhos são amigos do caçador e estão ali para resgatar seu companheiro de equipe após se recuperarem do ataque do Diablos. O capitão diz a Ártemis que eles sabem sobre a existência entre os mundos e que a torre é um meio de transporte entre os universos. Eles notaram anormalidades na estrutura e é por isso que estão lá para consertar a torre e evitar que seus mundos colidam um com o outro. No entanto, o prédio é guardado por um dragão cruel chamado Rátalos e eles precisam destruir a criatura para entrar na torre. Na manhã seguinte, os guerreiros partem para a jornada enquanto as pessoas torcem pelo seu sucesso. Eles sobem as montanhas traiçoeiras que ficam sobre os campos abaixo, chegando cada vez mais perto da torre misteriosa, enquanto o sol começa a desaparecer nas nuvens. A equipe finalmente chega em frente à enorme entrada, onde a torre no céu está conjurando flechas de raios do seu pico. Eles ficam maravilhados com a estrutura gigante e notam que ela está criando portais aleatórios pela área, à medida que se torna cada vez mais instável. Antes que possam examinar a situação mais a fundo, uma criatura enorme voa do céu e lança uma enxurrada de chamas nos guerreiros, fazendo com que gritem de agonia. O monstro finalmente se revela ao pousar nas plataformas
e ruge furiosamente para os invasores. Antes que a criatura continue a atacar, o capitão avança e lança uma onda de choque no inimigo. Mas ok, o dragão retalia imediatamente cuspindo fogo também, forçando o homem a se esconder rapidamente atrás dos pilares. A criatura voa em direção aos humanos enquanto os guerreiros avançam furiosamente contra o monstro, eventualmente colidindo uns com os outros e iniciando uma batalha feroz. O capitão lança outra onda de energia no dragão e atordoa a criatura, permitindo que Artemis aproveite a chance e ataque o monstro. Ela eventualmente corta as asas do dragão enquanto a criatura ruge de dor. Outros membros da equipe também avançam para atacar, mas seus esforços são rapidamente encerrados quando o monstro os joga para longe como moscas. A equipe continua forçando a criatura para trás, enquanto Artemis corta violentamente o rosto do dragão e perfura suas lâminas dentro da boca do inimigo. No entanto, nem o monstro consegue afastar a mulher usando suas asas. A criatura gigante se aproxima de Artemis e abre sua boca enorme, lançando um jato de fogo em direção a ela e forçando-a a pular no abismo. Felizmente, ela consegue entrar em um dos portais dimensionais e viajar pelos mundos, acabando por voltar ao seu universo, enquanto os helicópteros se aproximam para o resgate. Os soldados levam a mulher para o transporte militar e se preparam para decolar, enquanto as forças terrestres chegam para proteger a área também. No entanto, antes que o avião possa deixar essa área, um portal gigante se abre e libera o enorme dragão neste mundo, permitindo que o monstro despedace o veículo enquanto eles tombam em direção ao chão e fazem um pouso forçado no deserto. Os militares tentam revidar usando suas forças terrestres, mas o monstro libera as chamas sobre os soldados e destrói todo o esquadrão em questão de segundos. Artemis consegue sobreviver à queda e sai dos destroços apenas para ver que o dragão está aniquilando completamente o exército usando suas chamas. O dragão pousa no chão mais uma vez e ruge furiosamente no mar de fogo, enquanto Artemis fixa os olhos na criatura e decide lançar um ataque final. Ela corre em direção ao monstro gigante e atira seus ganchos no braço do dragão, permitindo-lhe voar em direção ao inimigo com velocidade incrível. Ela se agarra às asas da criatura e corta a pele usando o peso do seu corpo, essencialmente derrubando o inimigo ao tirar sua habilidade de voar. Artemis lança um projétil flamejante no dragão logo antes dele cuspir fogo, acendendo o gás na boca da criatura e fazendo com que seu corpo exploda por dentro. Surpreendentemente, o Rathalos consegue sobreviver ao ataque e ruge furiosamente para ela, planejando se vingar da humana por lhe causar tanta dor. Mas de repente outra explosão joga a criatura para longe, revelando que o caçador finalmente conseguiu chegar a este mundo também. O homem continua a atirar suas flechas explosivas no dragão, eventualmente acertando um golpe dentro da garganta da criatura que causa uma enorme explosão e finalmente matando o monstro que cai em direção ao chão. Antes que os dois possam comemorar sua vitória, o capitão também aparece e os avisa que as brechas estão piorando enquanto as nuvens começam a cobrir todo o deserto. Outro dragão voa para longe da Torre do Céu e cruza para este universo, enquanto os lutadores avançam destemidamente, empunhando suas armas elementais para lutar contra a criatura cruel. Eles eventualmente trazem a luta de volta ao universo paralelo, enquanto uma pessoa misteriosa os observa das torres, revelando que ele pode ser o verdadeiro mentor por trás da crise. Terminando assim, Monster Hunter, filme de ação e fantasia de 2020. E eu espero você no próximo vídeo.